crianças, vamos começar falando agora, dando início a um novo conteúdo. Nós vamos falar um pouco sobre Só melhorar aqui a câmera. Nós vamos falar um pouco sobre os animais, tá? E a gente vai começar falando sobre o reino Metazoa, que são os animais invertebrados, tá? Então, nesse reino Metazoa, a gente tem dois grandes reinos que falam dos animais. E aí a gente tem o filo Chordata, tá? Que falam dos animais. E a gente tem o reino Metazoa, que engloba todos os animais invertebrados. Qual a diferença entre invertebrados e cordatas? Os cordatas, eles têm o nome, uma notocorda. O que é essa notocorda? É um eixo de sustentação. É o que a gente chama de coluna vertebral. Em alguns animais, essa coluna vertebral é mais elaborada, como a nossa. Em outros animais, eles já são menos estruturados. Mas todo animal que tem uma notocorda, seja ela mais simples que seja, eles são considerados animais vertebrados. Já esses invertebrados, deixa a gente aprender lá o quê? Não tem um eixo de sustentação, ele não tem o quê? Coluna vertebral, ele não vai apresentar ossos, tá bom? Então, a gente vai começar a falar desses invertebrados com o filo porífera. Lembra que a gente tem reino, filo, classe, ordem, família, gêneros e espécies? Então, a gente vai começar falando do reino que engloba todos os invertebrados e do filo porífera. O filo porífera, eles têm como principal representante as esponjas. Sim, Bob Esponja, Calça Quadrada. Ué, as esponjas são animais? Sim, elas são animais. Por mais que elas sejam sésseis, o que é isso? Elas são sésseis. Elas vivem fixas ao substrato. Parece até uma planta lá, né? Por quê? Porque ela não se locomove. Ela vive fixa a um substrato, tá bom? Então, além de viver fixa a um substrato, eles são animais aquáticos, na grande maioria marinho, tá? Então, eles às vezes, assim, antigamente eles eram confundidos com plantas. Por quê? Porque essa capacidade de movimentação. Então, eles são sésseis, que é isso? Vivem fixo a um substrato. A principal característica desses animais é a presença de poros. O que são? Todo mundo aqui já viu o Bob Esponja, né? E aí, o Bob Esponja, ele tem aquele formato quadrado, igual uma esponja de pia? Não, não necessariamente. Mas ele tem o quê? Vários buraquinhos no corpo. Aqueles buracos são chamados de poros. Vou chegar mais pra cá, só para vocês verem aqui um outro quadro, tá bom? Então, as esponjas, elas têm praticamente essa estrutura, tá? Fixa aqui, vamos pensar que isso aqui é um substrato, e elas têm essa estrutura, elas não são quadradas como o Bob Esponja. Então, segundo o erro do desenho, o Bob Esponja anda pra lá e pra cá, fica sassaricando pela fenda do biquíni. Isso já é um erro, por quê? Porque as esponjas são animais sésseis, vivem fixo a um substrato. E outros, eles não têm essa estrutura quadrada como uma esponja de pia, tá bom? Então, elas têm essa estrutura, elas não formam um tecido verdadeiro, elas só têm algumas células que são os coanócitos, que são especializadas à alimentação, tá? Então, elas não têm um tecido verdadeiro. E aí, essa estrutura, ela é formada, e aqui a gente tem o quê? Aqui são os poros. Então, gente, eu já vou falar por que isso é importante. E esse buraco aqui no meio, a gente tem aqui, tá? E nesse formato, a gente pode ter esses dois formatos de esponja. E aqui é o ósculo. Então, qual a importância disso, gente? Vamos pensar. Vou fazer águas vermelhas porque eu fiz a esponja de azul. A água entra pelos poros, a água vai entrar pelos poros. E aí a gente tem os coanócitos. Esses coanócitos, eles são células responsáveis pela nutrição. Além dos coanócitos, dentro dessa esponja, a gente tem uma estrutura chamada de átrio, que é uma estrutura interna nessas esponjas. Então a água entra pelos poros, passa pelo átrio, e aí com a
coanócitos, eles absorvem, eles vão filtrar, tá? Todos os nutrientes que eles precisam. Esses nutrientes vão estar dissolvidos aonde? Na água. Então, os nutrientes vão estar diluídos na água, né? Os nutrientes ou o que eles precisam para a sua nutrição, plânctons e fitoplânctons. Então, esses fitoplânctons e os plânctons são animais aquáticos que ficam boiando na corrente de água. Então, os fitoplânctons são microalgas, como se fossem microalgas fotossintetizantes, e os plânctons, que são uma espécie de animais microscópicos que também ficam no corpo de água. Então, eles vão ficar ali boiando. A água entra pelos poros, passa pelo átrio, com a ajuda dos coanócitos, eles vão filtrar essas substâncias que vão estar no corpo d'água. Depois que eles filtraram, então por isso a gente fala que a alimentação ocorre por filtração. Eles vão filtrar essas substâncias que estão onde? Na água. Então, ao filtrar essas substâncias, passou pelo átrio, onde tem os coanócitos, a água vai sair por onde? A água vai sair pelo ósculo. Então, entra pelos poros e sai pelo ósculo. No momento em que ela entra pelos poros, eles fazem a filtração. E é assim que eles vão absorver os seus nutrientes, tá? Uma outra coisa interessante das esponjas, deixa eu chegar mais pra cá, só um minutinho, gente. Uma outra coisa interessante nas esponjas é a forma de reprodução. As esponjas, elas podem se reproduzir tanto assexuadamente quanto sexuadamente. E como ela faz essa reprodução assexuada? Gente, é muito engraçado. Por quê? Quando se corta um pedaço de uma esponja, esse pedaço vai cair, pode também ir boiando pela água, e aí quando ele encontra um substrato, aquele pedaço vai dar origem a uma nova esponja. Então, um pedaço de uma esponja, ele pode dar origem a uma nova esponja. A gente chama isso de bipartição. Tá? Uma outra forma também é o brotamento. O que é isso? É como se eu tivesse aqui essa esponja. Isso acontece muito também com plantas, tá? E essa esponja aqui, criou um broto. É como se fosse um raminho, como se ela se ramificasse aqui do lado dela. Quando isso aqui já se encontra pronto, ele se solta da esponja e vai à procura de quem? Vai à procura de um substrato. Quando ele encontra o substrato, ele se junta a esse substrato e ali ele vai começar a fazer o quê? Começar a crescer, tá bom? Então, a gente pode ter por bipartição e também pode ter por brotamento. Não é bipartição, como é que é o nome? Regeneração. Gente, eu vou falar, então pode acontecer isso, um pedaço da esponja, eu vou lembrar o nome, depois eu vou passar direitinho isso para vocês, tá? Um pedaço da esponja pode se soltar, dando origem a uma nova. Pode também acontecer o brotamento, quando a gente tem a formação de um broto. Esse broto se solta, dando origem a uma nova esponja, que vai encontrar um substrato e vai crescer, tá bom? E também pode ser, então, essas duas formas que eu te falei, quando a gente solta um pedaço da esponja, tá? Ou quando tem o broto, isso são formas assexuadas. Por quê? O organismo vai ser idêntico ao que o originou. Mas a gente também tem essa reprodução de forma sexuada. Na forma sexuada, o que acontece? As esponjas vão liberar uma espécie de espermatozoide na água e vai liberar por onde? Pelo ósculo. E aí vai liberar. Quando esse espermatozoide entra numa outra esponja, ele vai
4 da esponja? Houve a fecundação. Quando houve a fecundação, o que vai acontecer? Ele vai liberar uma espécie de larva móvel, tá? E essas larvinhas móveis vão se fixar no substrato e vão dar origem, esses daqui vão formar uma nova esponja. Então, gente, na reprodução sexuada, a gente tem a liberação de um gameta masculino, que ao penetrar numa outra esponja por filtração pode fecundá-la, tá? E aí eles vão liberar na água, quando a fecundação eles liberam o quê? Uma espécie de larva, que ela é móvel, e aí quando ela é liberada na água, ela vai flutuando até encontrar no substrato e condições para ela poder se desenvolver e vai formar assim uma nova esponja, tá bom, gente? Então, é basicamente isso. Então a gente tem, então a gente tem a reprodução assexuada, que pode ser por brotamento, tá? Ou por regeneração de uma parte dessa esponja, dando origem a uma outra. E pode acontecer também de forma sexuada, com a liberação de um gameta masculino, fecundando uma esponja e liberando uma larva que vai flutuar pela água. Essa larva ela é móvel durante um tempo, até encontrar um substrato e formar uma nova esponja. Então, gente, é basicamente isso. A gente tem todo o filo porífero, tá? E aí, falando só mais uma curiosidade, as esponjas, como elas se alimentam por filtração, elas vão começar a absorver tudo que está naquele ambiente. Então, elas são bioindicadores naturais de poluição. O que são esses bioindicadores naturais de poluição? Ela vai reter as substâncias que estão naquele ambiente. Então, se aquele ambiente ele está contaminado, se aquele ambiente ele é poluído, as esponjas vão absorver essa poluição. Então, por um estudo, uma análise dessas esponjas, a gente consegue detectar se aquele ambiente está contaminado ou poluído, tá bom? Por isso, a gente fala que elas são bioindicadores naturais de poluição, por elas fazerem essa filtração, absorvendo esses poluentes do ambiente onde elas estão inseridas. Tranquilo, galera? Então é isso aí. Vamos assistir o vídeo com atenção, tá? E aí, vocês vão pegar esse vídeo, vocês vão fazer um resuminho no caderno de vocês, tá bom? Vocês vão fazer as anotações do jeito que estão aqui, vão tentar desenhar, vão pegar os tópicos e vão fazer um resuminho no caderninho de vocês. Um beijo, galera, e até a próxima.